bem-vindo ao canal. É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. E no capítulo de hoje de Terra Nostra, Marco Antônio e Francesco vão viver momentos de puro desespero. As horas passam e Juliana simplesmente não aparece. Francesco anda de um lado para o outro, inquieto. Marco Antônio tenta se convencer de que algo deve ter acontecido. Mas, no fundo, ele teme o pior. Enquanto isso, longe dali, Mateu e Juliana continuam juntos. O amor fala mais alto e Mateu segura as mãos dela, dizendo com firmeza: "Eu não quero te deixar nunca mais, Juliana." Ela o encara, emocionada, e os dois tomam uma decisão definitiva. Vão fugir. Fugir para bem longe de tudo e de todos. Mas, de volta à mansão, Damião chega com uma expressão preocupada. Ele pede para falar com o patrão. "Seu Francisco, eu vi algo complicado demais acontecer lá fora." Marco Antônio, tenso, exige explicações. Damião respira fundo e confessa: "Eu vi o tal Mateu rondando a casa." A revelação cai como um trovão. Marco Antônio não acredita no que ouve. E Francisco percebe que a história está prestes a virar um escândalo. Enquanto isso, na fazenda, Rosana mostra-se cada vez mais distante do próprio filho. A moça parece ter perdido o amor pela vida. O bebê começa a chorar. Chora de fome, chora de frio e nem a mãe se move para acudir. Angélica e Maria correm desesperadas pelo quarto. Angélica grita: "Rosana, o menino precisa de você!" Mas Rosana vira o rosto, como se nada o visse. Maria, aflita, pega o bebê no colo. O choro ecoa pela casa inteira e o desespero toma conta de todos. E agora voltamos à casa de Francesco. Marco Antônio, transtornado, caminha de um lado para o outro. "Eu não consigo entender. Não é possível que ela tenha me abandonado." Francesco, com voz grave, responde: "É como a Mariana disse. Provavelmente ela foi embora de novo." Marco Antônio se revolta. "Não, isso não pode ser. Que razão ela teria para fazer isso, ainda mais deixando o próprio filho?" Mariana, apreensiva, tenta falar. "É isso que me intriga, senhor. Ela ter abandonado a criança." Mas Marco Antônio insiste: "Ela não foi. Isso não é possível. Ela não faria isso. Não agora, ainda mais com um filho meu na barriga." Francesco respira fundo. "Então não temos escolha. Vamos dar queixa na polícia. Damião, leve-nos até lá." O homem obedece em silêncio, sentindo que algo muito maior está por vir. Mais tarde, na cozinha, Mariana conversa com Luzia e outra criada. Luzia diz: "É um absurdo. Se ela realmente foi embora e abandonou o menino..." Mariana concorda, triste. "É o que parece, Luzia. Só se ela não tiver um pingo de amor pelo filho," responde a empregada. Mariana, pensativa, murmura: "Só se ela tiver ficado sabendo de alguma coisa." Luzia estranha: "Alguma coisa? Como assim?" Mariana disfarça rápido: "Nada, bobagem minha, eu só pensei alto." Mais tarde, já no quarto, Mariana pega o bebê no colo. O olhar dela se enche de ternura. Ela acaricia o rostinho da criança e sussurra: "Você, meu pequeno, é um plebeuzinho que virou príncipe. E daqui, ninguém vai te tirar." Ela sorri emocionada. "Se te faltar uma mãe que cuide de você, pode ter certeza que a tua Mariana vai estar aqui." "Sempre estarei aqui por você, meu querido. Então fique tranquilo." Ela beija a testa da criança e o embala até adormecer. Do lado de fora, a carruagem corta a estrada em silêncio. Damião conduz os cavalos em direção à delegacia. Mas, de repente, ele puxa as rédeas e para bruscamente. Marco Antônio se desequilibra. "O que foi, Damião? Por que parou?" Francesco também se irrita. "Toca para a delegacia, homem."
Mas Damião respira fundo e decide falar. Não, patrão. Eu não vou fazer isso. Francesco se espanta. Como é que é? O cocheiro encara os dois com firmeza. Eu tenho certeza que não aconteceu nada com a dona Juliana e a polícia não vai poder ajudar. Marco Antônio perde a paciência. Não tá fazendo sentido, Damião. Ele insiste. Eu tenho quase certeza que ela voltou para aquela fazenda. A fazenda onde vive o italiano, o tal do Mateu. O silêncio toma conta da carruagem. Marco Antônio fecha os punhos. Francesco o encara e ambos percebem que, talvez, o homem tenha razão. Damião, então, sugere. Vamos voltar para casa, patrão. Eu explico tudo lá. Francesco assente. A carruagem dá meia volta e a estrada se perde sob o som das rodas e da incerteza. Enquanto isso, num quarto simples de hospedaria, Juliana se senta à beira da cama, pensativa. Mateus se aproxima e fala com carinho. Vai tomar um banho, amor mio. Depois a gente dorme um pouco. Precisamos descansar. Mas ela não responde. O olhar está distante. Eu estava pensando, diz Juliana, baixinho, no nosso filho. Mateu fica sério. Se aproxima e fala com firmeza. Juliana, você sabe que aquela criança não é nossa. Ela enche os olhos de lágrimas. Eu sei, mas não consigo me conformar. Ele suspira. E vai querer continuar assim, se enganando? Juliana balança a cabeça aflita. Não é engano, Mateu. É sentimento. Se aquele menino não fosse meu coração teria me dito. A voz dela se quebra. Eu deixei para trás. E isso me dói, Mateu. Me dói como se tivesse deixado uma parte de mim. Ele a segura pelos ombros. Você acha que eu não sinto o mesmo? Deixei meu próprio filho lá, com Rosana. E todo dia isso me persegue. Juliana abaixa o olhar. Me desculpa, eu não devia ter falado. Ele a puxa para perto. Não, Juliana, você tem todo o direito de sentir. O silêncio entre eles diz mais do que qualquer palavra. A vela tremula e o amor deles parece nascer no meio da culpa. De volta à casa de Francesco, o clima é pesado. O patrão encara o menino Julinho. Me conte a verdade, Julinho. Seu pai disse que você tem um segredo. O garoto hesita. Mas a dona Juliana me pediu para guardar, senhor. Francesco fala com voz firme. Às vezes, filho, a lealdade é primeiro com quem te dá o pão. E o nosso patrão merece saber. Marco Antônio se aproxima impaciente. Juliana não está aqui para te cobrar nada. Fale, menino. Julinho respira fundo e finalmente cria coragem. Um outro dia, a dona Juliana me pediu para voltar para a fazenda para chamar o italiano Mateu. Francesco interrompe. Para quê? Para ele vir aqui, conhecer o filho dele. Francesco fica imóvel. Marco Antônio empalidece. Como é que é? Pergunta atônito. Julinho gagueja. Ela disse que queria vê-lo para mostrar o filho deles. Marco Antônio dá um passo para trás. Isso não faz sentido. Se ela queria mostrar o filho, não teria ido embora sozinha. Ela teria levado o menino. Francesco, tentando entender, fala baixo. Ela era tão agarrada àquela criança. Por que não a levou então? Julinho abaixa a cabeça. Eu não sei, senhor. Não tenho mais nada para contar. Mas eu tenho, diz Julinho, com a voz miúda, ganhando coragem. Francesco o incentiva. Conta então, meu filho. Julinho respira fundo. Outro dia eu vinha da escola. Quando vi o tal italiano Mateu rondando a casa, Marco Antônio arregala os olhos, incrédulo. Como assim? Damião pergunta com pressa.
Ele passou por aqui na frente muitas vezes? Julinho responde com calma. Sim, senhor. Marco Antônio empalidece. Então ele roubou a minha mulher. Eu juro que mato aquele italiano. Eu não vou sossegar até achá-lo. Eu mato aquele desgraçado. No quarto do hotel, a banheira fumega. Juliana e Mateu lavam os restos da viagem. Os corpos próximos, as mãos que não se soltam. Mateu olha para ela, terno e aflito. Eu já não aguentava mais viver longe de você, amor mio. Não consegui mais ficar lá. Juliana fecha os olhos, lembrando. Eu vivia sonhando com você, dia e noite, noite e dia. Não podia nem falar o seu nome sem tremer. Mateu a aperta contra si. Eu sei bem. Eu sei como é. Ela confessa, baixinho, quase culpada. Às vezes pedi a Deus que me fizesse te esquecer. O Marco Antônio, ele sempre foi carinhoso comigo. Nunca me fez mal. Eu não sabia o que fazer para ficar ao lado dele, e ele também tentava de tudo para me agradar. Mateu a escuta, compreensivo. Eu entendo. Ele muda o assunto com meio sorriso. Vamos descansar agora? Amanhã é outro dia. Enquanto isso, na cozinha da mansão, Eleonora fala com Bartolo, preocupada. Se o Mateu souber do que acontece com o filho dele aqui, ele volta correndo, eu tenho certeza. Mas o que está acontecendo com o menino? Eleonora baixa a voz revoltada. Ninguém está cuidando daquele pobrezinho, e não me deixam cuidar. Como assim? Pergunta Bartolo, alarmado. Deixam ele se esguelar de fome, não trocam nem a fralda do coitadinho. Fazem isso para ver se a mãe cumpre a obrigação dela, já que diz que quer morrer e não faz nada. Lá dentro, a cena é de horror silencioso. O bebê não para de chorar. Chora de fome, chora de frio. Rosana permanece sentada na cama, imóvel. Lágrimas descem pelo rosto dela, mas ela não se mexe. O menino está sujo, michado, cheio de necessidades, e Rosana não dá um passo. Maria, em pânico no quarto ao lado, fala alto. Ela não se levanta para cuidar do filho. Meu Deus, o que está acontecendo? Angélica cochicha, revoltada. Vamos ter que aguentar esse berreiro a noite inteira. Maria explica, quase chorando. Eu tive que preparar a mamadeira dele mais cedo. A Angélica não gostou, mas o pobre menino deve estar com fome de novo. Tudo está sujo e ela não faz nada. Gomercindo, tomado pela desesperança, bate a mão na testa. Pelo amor de Deus, o que é isso? Não é possível que isso esteja acontecendo dentro da minha casa. O choro do bebê rasga a noite. E na casa grande, ninguém sabe como consertar o que foi quebrado. No quarto de Angélica, Augusto caminha de um lado para o outro, nervoso. Eu não consigo dormir, pelo amor de Deus. Será que a gente vai ter que aguentar esse choro a noite inteira? Angélica suspira, irritada. Aquela uma não se levanta nem para cuidar do filho. Augusto balança a cabeça. Desse jeito, eu vou dormir na senzala. Angélica se levanta de repente. Não, eu não aguento mais. Eu vou fazer alguma coisa. Ela desce para a cozinha. A casa está silenciosa, só o barulho do vento lá fora. Quando chega, encontra a mãe preparando a mamadeira. Mamãe, diz Angélica, surpresa. Me desculpe, minha filha, mas eu não tenho coração para suportar isso. Angélica se aproxima, firme. Vá se deitar, mamãe, eu faço isso. Não, deixa que eu faço, insiste Maria. Angélica desabafa, revoltada. A minha irmã enlouqueceu, mãe, não é possível. Maria tenta acalmá-la. Não fale assim, filha, eu já ouvi histórias parecidas. De quem, mãe? Pergunta Angélica. Das negras, mãe. Das negras.
responde Maria com tristeza, separadas dos filhos e dos maridos. As duas se entreolham, com os olhos marejados. Pegam a mamadeira e sobem as escadas, decididas a alimentar o bebê. Ao entrarem no quarto, a cena corta o coração. O bebê chora sem parar e Rosana continua sentada na cama, alheia a tudo. Maria balança a cabeça, indignada. Que mãe mais desnaturada! Angélica se aproxima e fala com raiva contida. Amanhã mesmo eu vou pedir ao papai que tire essa criança daqui. A Juliana criaria o filho do Mateu muito melhor do que você. Maria concorda. Sua irmã tem razão. Eu duvido que o seu marido deixasse o menino sofrer tanto. Angélica encara a Rosana com desprezo. E ele também não vai gostar de saber que você tem ódio do próprio filho dele. Só porque ele te abandonou, não te dá o direito de fazer isso, sua ridícula. Maria tenta acalmar a tensão. Vamos preparar uma água morna, filha. Esse coitadinho precisa de um banho. Mas, de repente, Rosana fala, com voz fraca. Mãe, a senhora deixaria que levassem ele embora? Ele é meu filho, mamãe. Maria responde sem hesitar. Deixaria sim. Ele não pode pagar por um pecado que não cometeu. Rosana se levanta, atônita. Mas ele é seu neto, mamãe. E é justamente por isso. Porque é meu neto, e o melhor para ele é não ser criado pela mãe que tem. Rosana chora, grita. Isso é um absurdo! Um absurdo! O bebê volta a chorar e o eco da casa inteira parece repetir o mesmo grito. Enquanto isso, na casa de Francesco, Marco Antônio está tomado pela fúria. Eu vou pegar o trem das 6, pai. Eu mesmo vou atrás dela. Francesco tenta o conter. Não, esse é um assunto meu. E eu não quero que você faça nenhuma besteira. Marco Antônio respira fundo, em prantos. Que besteira, pai. Eu só quero trazer minha mulher de volta para casa. A minha mulher e o meu filho que ela levou naquela barriga. Mariana tenta intervir. Senhor, esse é o momento de pensar com calma. Francesco assente. Ela tem razão. Mas Marco Antônio explode. Pensar com calma? Você não ouviu o Damião? Aquele maldito está arrondando a casa. Francesco fecha o semblante. Eu ainda não acredito que ela tenha feito isso, que tenha deixado o próprio filho para trás. Mariana hesita por um instante e diz, com voz baixa. Mesmo que ela soubesse que aquela criança não é o filho dela, Sr. Francesco. Francesco vira-se surpreso. O que você quer dizer com isso, Mariana? Marco Antônio encara o pai. Ela sabe de toda a verdade, meu pai. Francesco encara Mariana com espanto. Mas como é que você está sabendo disso? Marco Antônio responde antes que ela consiga falar. Eu deixei escapar outro dia. Francesco leva as mãos à cabeça, indignado. Pelo amor de Deus, Mariana! Por que contou isso para ela? Mariana se defende, aflita. Eu nunca abri a boca para ninguém, senhor. Imagina se eu ia contar uma história dessas para Dona Juliana, sabendo que isso poderia destruir de vez o casamento dela com seu filho. Francisco respira fundo, pensativo. Mas só isso explica o fato dela ter ido embora. Marco Antônio rebate, impaciente. Nós só vamos saber amanhã, quando chegarmos naquela fazenda. Francisco concorda. E nós vamos juntos. Agora vamos deitar. Não quero perder o trem. Mariana, hesitante, fala com voz trêmula. Marco Antônio, eu levei o seu filho para o meu quarto. Ele se vira com raiva. Se a minha mulher não voltar para casa, eu devolvo aquela criança para a roda da Santa Casa, para aquele lugar dos rejeitados, onde você e minha mãe deixaram o filho dela. Mariana empalidece. Ah, não. Isso eu não vou permitir. Ela segura o coração, aflita, tomada pelo medo de perder o menino. Aquele bebê já é parte dela. Enquanto isso, no quarto do hotel, Mateu e Juliana dormem abraçados. Mas Juliana não consegue pegar no sono. Ela abre os olhos, inquieta.
Ele é meu filho, meu Deus. A mente dela não para. Mas, e se o que o Francesco disse for verdade? E se não for também? E se aquele bambino for mesmo meu filho? O que eu faço, meu Deus? Ela encara o teto, perdida entre amor e culpa. O Francesco não ia inventar uma mentira dessas. Ele deu até o nome dele para a criança. Deu banho, deu fortuna. Uma lágrima cai. E o silêncio do quarto é cortado apenas pelo som do vento. Já na fazenda, ao amanhecer, todos estão à mesa tomando café. Gomercindo fala cansado. Se a Rosana não sair daquele quarto hoje, eu não sei o que eu posso fazer. Maria tenta acalmá-lo. Tenha calma, homem. Mas ele retruca nervoso. Se aquele menino começar a berrar de novo, eu perco a paciência. O bebê começa a chorar. Um choro agudo, desesperado. Maria se levanta. Ele deve estar com fome. Gomercindo se irrita. Alguém dá de comer para esse coitadinho. Ele não merece passar por isso. Maria pega a mamadeira. Mas, de repente, Rosana aparece. Descabelada, com o olhar perdido, ela toma a mamadeira das mãos da mãe. Maria a observa em silêncio. O bebê chora. Rosana respira fundo. Mas ninguém sabe se, dessa vez, ela vai agir como mãe. E o capítulo de hoje vai ficando por aqui, pessoal. Deixa aqui nos comentários. Você acha que a Rosana está sendo infantil em deixar a criança pagar pelos erros que ela mesma cometeu? Tudo bem que Mateu foi embora, que a deixou com o filho. Mas será que é justo fazer o bebê sofrer por isso? Rosana foi traída, mas também traiu. E agora parece que se vinga no próprio Sandy. Diga pra gente, você acha que essa atitude é de dor ou de pura irresponsabilidade? Escreve aí nos comentários. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum novo capítulo de Terra Nostra. Até o próximo episódio, onde o amor, o ódio e o destino vão se enfrentar mais uma vez.